Aloha! Se você está aqui semanalmente acompanhando nossos vídeos, vendo um pouquinho mais da nossa rotina a bordo, as novidades que a gente está tentando trazer, talvez tenha uma história que você ainda não conheça. Hoje a gente vai compartilhar com mais detalhes como foi a nossa busca para o nosso primeiro veleiro. Então fica ligado aqui porque tem muita história interessante e que pode ajudar você também. Bem-vindos a bordo! Eu sou a Marina, esse é o Michel e nós moramos no mar. Quer embarcar na nossa casinha flutuante? Vem com a gente! Vem! Encontrar um veleiro não é uma tarefa nada fácil, hein? Ainda mais para quem está começando nesse meio, ou não tem um conhecimento náutico, ou já tem um conhecimento náutico, mas com veleiros menores. Então é uma tarefa complicada e no nosso caso a gente passou um bom tempo se preparando para isso. A gente passou 4 anos planejando, pensando, estudando antes de ir à busca do nosso barco. Pra gente esse processo ele foi longo e curto ao mesmo tempo, porque o tempo que a gente levou do momento que a gente decidiu que queria morar num barco até o nosso momento, ok, vamos sair para procurar um barco e comprar, foram 4 anos. E 4 anos é bastante coisa, né? É bastante coisa, mas também a gente estava finalizando faculdade, precisando juntar o dinheiro, né? Então 4 anos para juntar o dinheiro que a gente precisava para comprar o barco também não era muito tempo assim. A gente partiu do zero, né? A gente não tinha uma reserva financeira para fazer isso. Então a gente teve todo esse processo de ter que ir trabalhar. A gente foi trabalhar em navio de cruzeiro para juntar o dinheiro para o barco, concluir a faculdade e nesse meio tempo ir estudando tudo que a gente podia, lendo livros, assistindo documentários, né, outros canais também, e nesse meio tempo ir acumulando tudo de conhecimento, fazendo cursos, se preparando para chegar a esse momento de compra que a gente estava se organizando, né, mas a gente realmente já sabia que iam levar alguns anos até a gente conseguir conquistar o que a gente queria. Mas a parte que foi rápida foi a parte de compra do barco, porque no momento que a gente decidiu, pronto, vamos sair, vamos começar a procurar e fazer essa compra, foi 1 mês. Isso precisava ser rápido, né? Porque a gente saiu do trabalho que a gente estava juntando dinheiro e a gente não tinha, teoricamente, onde morar, né? A gente saiu da casa dos nossos pais em busca do barco. A gente saiu, a Marina é de Fortaleza, eu do Rio Grande do Sul, a gente estava lá em Fortaleza nesse momento e a gente decidiu, ok, vamos à busca do barco, e pra gente fez muito mais sentido vir para a região São Paulo, Rio de Janeiro, que é onde tem uma concentração maior de barcos aqui no Brasil. É uma região boa pra gente começar nessa vida a bordo, experienciando, aprendendo com o barco também. Então a gente veio de Fortaleza direto aqui pro Rio de Janeiro. Nosso primeiro local de planejamento de procurar barcos foi aqui no Rio, e a gente tava com aquela coisa, né, olhando na internet, pesquisando barcos, tentando agendar. Quando a gente chegou aqui no Rio, a gente acabou quebrando a cara. Eu tendo um choque, né, mas foi realmente quebrando a cara, porque muitos dos que a gente estava marcando pela internet acabaram falhando. Não conseguiam nos mostrar, os barcos já não estavam mais à venda, sempre tinha alguma história, e aí a gente acabou vendo muito pouco barco aqui no Rio de Janeiro. Acho que a gente viu 1 ou 2 barcos aqui, né? Acho que foram 2 barcos aqui no Rio de Janeiro, e aí a gente já estava com hospedagem reservada para ir para Angra, então a gente foi assim meio decepcionado porque a gente achou que ia conseguir ver muito mais coisas estando presente aqui, né? E a nossa ideia desde o início sempre foi, realmente, vamos ver muito barco antes de comprar, vamos tomar essa decisão depois de ter visto vários barcos, porque a gente não tinha essa experiência com outros barcos. Então a gente se planejou fazer Rio de Janeiro, Angra, Paraty, Ubatuba. E aí depois a gente rever tudo aquilo que a gente tinha visto, talvez voltar pro Rio e aí descer de novo vendo. Então a gente já estava desde o início com esse planejamento de olhar o máximo de barcos possíveis. E aí no momento que a gente não conseguiu ver muito barco aqui no início, a gente começou já a pensar, putz, será que a gente vai conseguir realmente chegar nesse 1 mês, que era o nosso planejamento? Porque a gente estava pagando sempre hotel, hospedagem, então a gente não queria passar 6 meses procurando um barco. Uma coisa que a gente tinha muito claro quando a gente começou, quando a gente veio nessa busca, e durante as nossas pesquisas a gente já tinha definido, é que com o dinheiro que a gente tinha e os objetivos que a gente queria chegar, que era morar a bordo do barco, né, a gente ia procurar um barco entre 27 e 30 pés, 32 pés mais ou menos.
porque era o que a gente conseguia financeiramente alcançar. A gente sabia que a gente ia comprar um barco com condições um pouco mais debilitadas, né? E a gente queria usar mais ou menos metade do dinheiro que a gente tinha para compra do barco e a outra metade para reforma. Por isso a gente estava pensando em comprar um barco em condições piores para reformar e totalizar ali a reserva que a gente tinha. Então a meta era de 27 a 30 mais ou menos. No máximo, assim, acho que quanto maior fosse o barco, pior o estado seria, por causa do dinheiro. Então, realmente a nossa meta de procura era um 27, então ele não estaria tão ruim assim. Mas a gente tinha estabelecido também que não ia ser menor do que 27 pés, porque como a gente queria morar a bordo, né, a gente definiu que 27 era o mínimo para dar um conforto que a gente queria. Mínimo de conforto, né? A gente achava não que ser realmente... um choque tão grande. É claro que tem gente que mora em barcos menores e tudo bem, mas a gente, pro nosso estilo de vida, a gente avaliou onde a gente queria chegar e quanto tempo a gente ia passar a bordo, que a gente ia trabalhar a bordo do barco, então a gente ia precisar estar constantemente dentro dele. Então 27 pés foi o que a gente definiu como um tamanho que seria ok, não menor do que isso. E o que foi engraçado é que no primeiro barco que a gente foi olhar aqui no Rio, ele estava lá na Marina da Glória. A gente olhou o barco, ele não correspondeu em nada com o que a gente esperava. Ele era um 27 pés e a gente não sentiu que era aquele barco. Mas a gente foi na marina, deu uma olhada, ver se tinha outros barcos por lá. E em uma das lojas da Marina da Glória, a gente entrou e começou a conversar com uma mulher e ela sugeriu um Delta 26, perguntando se a gente já conhecia esse modelo. Era um barco que tinha um valor de mercado bastante mais elevado do que a gente estava planejando, e a gente levou isso em consideração. Não, é um barco que está bem mais caro do que um 27 pés, e o 27 pés é um pé maior, ele está abaixo do que a gente colocou como mínimo, que era 27, então 26 a gente não queremos nem olhar, porque não vai ser o que a gente procura. A gente tinha certeza disso. Então a gente foi para Angra, nossa segunda parada na busca do nosso veleiro. Lá também a gente teve bastante dificuldade de entrar nas marinas e poder conseguir ver se tinha barcos à venda, né? A gente tinha um tempo muito limitado, né? Porque a gente tinha alguns dias, uma semana mais ou menos em Angra e já ia para Paraty. Durante a nossa busca, a gente não tinha conhecidos, pessoas que a gente conhecia aqui nessa região que pudessem nos apresentar, nos levar nas marinas, que já tivesse esse acesso. Então a gente estava chegando lá, conversando, tentando se inserir no meio, né? Que é bastante difícil até. O mundo da vela, todo mundo se ajuda muito, mas quando você não tem o contato certo, a pessoa certa que vai lhe levar, é um pouco difícil de você conseguir acesso a informações e a locais e a olhar barcos. Às vezes tem um barco que muita gente sabe, tá à venda, mas você não tá naquele grupo, então você não tá sabendo daquilo. Então, com certeza tiveram oportunidades pelos quais a gente passou muito perto ali, ou em Angra, ou aqui no Rio, de outros barcos que poderiam ter se encaixado pra gente, mas a gente simplesmente não teve acesso, porque na época a gente não tinha tantos contatos ou tanta informação. A gente viu um 27 pés que já era um pouquinho mais interessante, a gente já começou a pensar em possibilidades, imaginar o que colocar aqui, como a gente ia se adaptar àquele espaço. Então as coisas começaram a aparecer um pouquinho mais realidade, o valor já estava um pouco mais próximo do que a gente pensava. A gente também visitou um Brasília 32, que aí sim já era um barco um pouco maior, então a gente já passou para a nossa próxima etapa, que foi ir para Paraty. E lá a nossa ideia não era apenas realmente olhar barcos, mas era realmente experienciar um pouco de estar dentro de um barco. Então a gente alugou um veleiro para pernoitar, não foi charter, não teve passeio durante o dia, a gente queria mais ter a experiência de dormir mesmo num barco, que a gente nunca tinha passado por isso, e era uma decisão que influenciaria muito, né, porque a gente estava querendo morar a bordo, então a gente queria sentir como era o pernoite. Isso foi muito importante, mas quase que arruinou tudo. Quase arruinou tudo, porque a gente pegou uma época de muita chuva. Nossa, Paraty chove muito, e a gente pegou, assim, acho que o dia de mais chuva no ano, né, porque a gente tinha... O dia não, né, os dias. Era só água caindo, assim, e a gente ficou dentro do barco ensopado. O barco tinha muita goteira mesmo. A gente começou dormindo numa cama, depois foi pra outra, no final a gente já tinha tentado dormir em todas as camas e todas
completamente molhadas. A gente decidiu, não, hoje é o último dia que a gente vai ficar aqui, vamos embora, vamos direto para Ubatuba, que é o próximo local. Mas antes vamos correr aqui e tentar explorar o máximo possível que a gente conseguir. Mas nos falaram de novo, por que vocês não vão dar uma olhada num Delta 26? Tem um Delta 26 à venda. A nossa primeira reação foi não, já que não era o barco que a gente estava planejando, né? Mas aí quando a gente estava caminhando ali na rodovia, porque uma marina é perto da outra, que a gente estava indo de uma em uma, realmente conversando, tentando saber se tinha algum barco à venda que não tivesse na internet. E aí a gente, então vamos lá, dar uma olhada nesse Delta 26. Quem sabe, indo lá olhar esse, na passada, entre outros barcos, a gente não consegue ver algum que tenha uma plaquinha de vende-se que possa nos interessar. E foi aí que a história deu uma reviravolta, né? Porque o barco que a gente não queria nem ver, a gente não queria nem levar em consideração, né? A gente realmente não queria entrar, a gente quase entrou nele de olho fechado, porque a gente não queria um Delta 26. E a gente comprou o Delta 26, mas parei que não foi assim tão rápido. A Marina tá encurtando a história. Quando a gente entrou no Delta 26, foi uma sensação que não tinha dado, pelo menos pra mim, nenhum dos outros barcos que a gente entrou. Por mais que a gente tivesse entrado no barco de Angra, por exemplo, que eram 27 pés, o Delta 26, ele sim encaixou naquilo que a gente queria, ele parecia assim perfeito, se não fosse pelo preço mesmo. Ele era muito mais o nosso estilo, né? E era um barco que estava novinho, era um barco de 94 e tinha tido só um dono e ele sempre cuidou muito bem do barco, saía muito pouco, um barco bem cuidadinho, então quando a gente entrou realmente foi amor à primeira vista. E o barco estava no ponto, né? Não ia precisar de nenhuma reforma e se encaixou no que a gente precisava, a gente conseguiu sentir aquela magia que falam do barco escolher você e tudo mais. Mas então a gente ainda com o pensamento na nossa meta financeira, a gente com o coração na mão saiu de lá, sabendo que aquele não ia ser o nosso barco, e continuamos a nossa busca para Ubatuba. E lá em Ubatuba a gente decidiu fazer uma aula de vela, dormindo a bordo com 2 dias, né, velejando e experienciando como é que seria realmente mais a parte técnica de velejar. A gente pôde experienciar o pernoite a bordo, sem chuva caindo na nossa cabeça, então foi bem mais legal e com alguém que nos deu muito mais embasamento e muito mais segurança para continuar a nossa busca. E depois dessa experiência a gente voltou para o Rio de Janeiro com tudo anotado, todas as nossas opções para a gente avaliar de cabeça fria e tentar tomar uma decisão que não fosse tão emocional ou precipitada. Teve uma coisa que a gente fez antes de voltar para o Rio de Janeiro. A gente deu uma paradinha em Paraty de novo para dar uma olhada no Delta 26. A gente sabia que não era ele, mas vamos lá dar uma olhadinha por que ele nos chamou tanta atenção. A gente deu uma paradinha em Paraty, olhou ele de novo, entrou lá dentro, pensou, e aí a gente veio aqui pro Rio realmente avaliar todas as nossas possibilidades. Só que quando a gente veio pro Rio, depois dessa segunda olhadinha no Delta 26, a gente já tava com a cabeça um pouco diferente pela experiência que a gente tinha tido, pelas conversas que a gente teve com o nosso instrutor, e a gente já estava pensando em realmente considerar o Delta 26, porque é um barco precisando de uma reforma grande, a gente não sabia se era aquele momento. A gente gosta, tanto é que depois a gente comprou um barco para reformar, mas naquele momento a gente precisaria ainda aprender a velejar, a gente precisava entender quem era a gente dentro do barco, era uma transição de vida muito grande, a mudança a bordo, aprender a conviver dentro de um barco antes, então a gente achou que realmente a reforma fosse um pouco precipitada da nossa parte no nosso primeiro veleiro. Então, avaliando todas as possibilidades, todos os barcos que a gente viu, fazendo muitas contas, a gente decidiu realmente fazer uma proposta. A gente teve que reorganizar o nosso financeiro, então a gente calculou que o fato da gente não precisar fazer uma reforma dele compensaria esse preço que a gente ia pagar depois. Foi isso que a gente fez. No dia seguinte da gente ter fechado o negócio, a gente já estava morando a bordo do Delta 26. Mas é muito importante a gente fazer algumas ressalvas aqui. No nosso caso, deu certo. A gente realmente extrapolou o nosso planejamento inicial de valor, fez um negócio um pouco rápido, né? Então acho que é muito importante também a gente deixar claro que
a gente não recomenda fazer algo às pressas e também não deixar uma reserva a longo prazo. Principalmente se for o seu primeiro barco, né? Porque quando você já tem mais experiência com outros barcos, tudo bem, você meio já sabe ali onde você está pisando, já entende mais dos prós e contras e de como as coisas funcionam a longo prazo, depois para vender um barco. E as chances de você cometer um erro no primeiro barco são muito grandes. A gente teve a sorte, por exemplo, do Delta 26 ser um barco com um alto poder de revenda, né? Assim como o Fast 310 também é. E ainda bem que era, mas na época, quando a gente estava procurando, a gente não estava pensando nisso, né? Mas então é importante levar em consideração que talvez o seu primeiro barco não vai ser o seu último barco, né? Então tudo isso conta, você tem que estar bem pés no chão. E a gente também chamou o Jean para ir lá antes da gente realmente fechar a compra do barco. Ele foi junto com a gente, avaliou o barco, fez uma lista de 3 páginas, né? Com os prós e contras do Delta 26, do que precisaria ser refeito, do que não estava legal, do que estava bom, uma estimativa de quanto a gente precisaria gastar ainda para ele ficar um barco que a gente estaria morando a bordo ali com segurança. Isso foi uma coisa, eu acho que primordial pra gente fazer, principalmente porque a gente tava com o dinheiro apertado, mas ainda assim a gente não. Eu acho que isso é importante a gente pagar uma pessoa que o trabalho dela é realmente analisar o barco e ela vai te dizer o que tá bom, o que tá errado, vai tirar o emocional do meio. Então acho que isso vale muito a pena, por mais que essa lista de prós e contras não tenha nos ajudado a negociar o barco, não foi um valor perdido, pelo contrário, foi um valor muito importante. Eu acho que é um valor muito pequeno pelas possibilidades de erro que você pode cometer em não ver todos esses sistemas que tem a bordo. Se você está em busca do seu primeiro barco ou se conhece alguém que esteja, compartilha esse vídeo ou conta aqui pra gente nos comentários como está sendo a sua experiência nesse aspecto. Ou se você já tem um barco, como foi? Lembra lá como foi a história do seu primeiro e pensa no que você poderia ter feito diferente ou se deu tudo certo na sua trajetória. A gente quis compartilhar aqui com vocês com um pouquinho mais de detalhes sobre como foi que isso aconteceu pra gente, como que a gente encontrou o nosso primeiro barco. A gente acha que ouvir essas histórias pode ajudar. Compartilhar, né, erros e acertos. Isso, a gente está lidando todos os dias com pessoas que estão nessa busca, né? Então, sempre que a gente puder ajudar de alguma forma, espero que essa história sirva para inspirar e também para vocês aprenderem e refletirem sobre como vai funcionar. Não estamos dizendo que nossa busca foi a forma mais correta de se fazer ou a decisão de comprar o barco muito rápido é a melhor decisão mesmo. O mais importante é você fazer isso com calma e sabendo que cada pessoa tem objetivos diferentes, então você respeitar o seu tempo e o que você quer a longo prazo é o que vai contar pra você. É isso aí, espero que tenha inspirado vocês a, quem sabe, estar mais próximos ao mar aqui e a gente se encontra pelas águas. Até mais, tchau, tchau! I just wanna be